Olá, aqui é a Helga. A pedofilia e a janela de Overton. Você já ouviu falar da janela de Overton? Mesmo que sim, fique aí até o final do vídeo. Vou trazer informações de interesse sobre o assunto. Mas antes, eu gostaria de pedir-lhe que inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações e que, se gostar do vídeo, ao final dê um like e compartilhe com seus amigos. Como é possível que, com o passar do tempo, ideias que eram consideradas absurdas sejam aceitas pela opinião pública como a coisa mais natural do mundo? A janela de Overton, também conhecida como janela do discurso, é uma teoria política descrita por Joseph P. Overton que compara a gama de ideias que o público pode considerar aceitável a uma janela estreita. Nessa janela, encontra-se uma série de políticas socialmente aceitáveis que um político pode recomendar sem ser considerado demasiado extremista e, assim, poder ganhar ou manter um cargo público. Através da técnica descrita por Overton, pode-se mudar gradualmente a tolerância do público acerca de tabus sociais, até que finalmente sejam aceitos e legalizados. Ideias socialmente repugnantes, como a ingestão de insetos e coisas ainda mais graves, como o infanticídio, o incesto, o canibalismo, a zoofilia, poligamia, pedofilia, eutanásia, não resistem à eficácia dessa técnica. Utilizou-se e se utiliza esse procedimento para despenalização do aborto. Tomemos ainda outro exemplo e vejamos como se percorre o caminho descrito por Overton, que vai do impensável até a legalização de uma ideia, passando por 4 fases: radical, aceitável, sensata e popular. Pedofilia, do impensável ao radical. Em um determinado momento, a pedofilia é impensável. Manter relações sexuais com crianças provoca repugnância, é abominável. A janela de possibilidades para uma política que proponha tal coisa encontra-se hermeticamente fechada. Com apoio na liberdade de expressão, começam a aparecer artigos em jornais e congressos científicos justificando, em algum momento da história humana, costumes pedófilos socialmente aceitos. O peso da autoridade científica ganha o âmbito público através dos meios de comunicação e passamos a uma fase em que, ainda que radical, a ideia começa a ser discutida. Pedofilia, do radical ao aceitável. Em uma segunda fase, a opinião pública sendo ainda abertamente contrária à pedofilia, é preciso apelar para os valores democráticos da sociedade que demandam uma postura tolerante às ideias novas, taxando-se de preconceituosas e retrógradas aquelas pessoas que as condenam. Busca-se, então, jogar com a linguagem e encontram-se eufemismos para os termos até então utilizados e substitui-se coisas como abuso sexual infantil por intimidade entre gerações, sexo infanto-adulto ou paidofilia. Pedofilia, de aceitável a sensata. Para conseguir que a pedofilia seja aceita como algo razoável, passa-se a propor que as relações entre adultos e menores sejam um direito. Uma pessoa, não importa a idade, tem direito a ter relações sexuais com quem quiser. Aos que continuam opondo-se a tais ideias, é preciso marginalizá-los como fanáticos e odiadores de minorias. Celebridades de todo tipo começam então a defender essas minorias nos meios de comunicação, apelando ao discurso científico e aos exemplos históricos. De aceitável, a janela de possibilidades de Overton se abre um pouco mais e a opinião pública começa a ver a pedofilia como algo sensato. Pedofilia, de sensata a popular. Entra em jogo toda a indústria de entretenimento. Documentários, novelas, filmes, jogos, livros, desfiles de moda para o público adulto e infantil. Surgem os heróis que, sendo pedófilos, passam a ser modelos para a opinião pública. Propaganda positiva acerca da pedofilia por todas partes, colocando os pedófilos como vítimas daqueles que ainda se negam a aceitar a transição. Pedofilia, de popular a legal. Chegamos a um ponto em que a janela de Overton, a princípio totalmente fechada para a pedofilia, está já quase completamente aberta. É então quando se começa a preparar a legislação para legalizar a pedofilia. A essa altura, o lobby já está organizado e consolidado no poder. Dá-se, então, o passo da aprovação popular à aprovação política, através de uma legislação que inclusive pune aqueles que se oponham à prática da pedofilia. A técnica descrita pode aplicar-se e se aplica a qualquer fenômeno. Então vejamos. Em 2011, no site Fórum Libertas, podia-se ler: a pedofilia é outra orientação sexual, como a homossexualidade, dizem psicólogos ao parlamento canadense. Em maio de 2013, a APA
A Associação de Psiquiatras Americanos, que segundo seu site representa mais de 33 mil psiquiatras dos Estados Unidos e em outros lugares, divulgou a 5ª edição do seu Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, no qual a pedofilia é descrita como orientação sexual. Por pressão de organizações de famílias conservadoras, em novembro daquele mesmo ano, a APA voltou atrás. Um ano depois, em 2014, o jornal inglês The Telegraph publicava a seguinte notícia: a pedofilia é natural e normal para os homens, como alguns acadêmicos argumentam em favor da pedofilia em conferências de verão. Em maio de 2016, o jornal espanhol El Español publicou um artigo assinado por um tal Teguaico Pinto, intitulado Aceitemos o pedófilo para que não abuse de crianças. Mais um ano, e em setembro de 2017, a BBC publicou um artigo com o seguinte título: Os pedófilos que não querem abusar das crianças. Em 2018, a Infocatólica publicou a seguinte notícia: a Assembleia Nacional da França aprova uma lei sobre abuso sexual e crimes de estupro que não estabelece uma idade legal mínima de consentimento para fazer sexo. Isto abre a porta para a pedofilia no caso de não haver violência e coerção para o menor. Acabamos de ver como, em um curto espaço de tempo, de 2011 a 2018, passou-se de considerar a pedofilia outra orientação sexual qualquer a aprovar-se uma lei que considera praticamente que qualquer adulto pode fazer sexo com um menor sem que isso constitua crime. 3 outras coisas eu quero apontar neste vídeo sobre o tema da pedofilia. Primeiro, que segundo um estudo, mais de 80% das visitas à Dark Web ou Deep Web, a internet profunda onde a maioria das pessoas não consegue chegar e que é o espaço propício para todo tipo de criminosos, mais de 80% das visitas à Dark Web relacionam-se com o abuso sexual de crianças. Isso significa que existe um número incrivelmente grande de pedófilos escondidos por aí, gente que nem sequer desconfiamos que são pedófilos. Se consideramos que a Dark Web é muito maior do que a internet, usada pela maioria da população mundial, é aterrador pensar que 80% desse tráfico é composto de gente que está lidando com material pedófilo. A ministra Damares Alves deu uma entrevista a Leda Nagli, deixando claro que seu ministério está muito consciente do que ocorre nessa Deep Web e os pedófilos que a frequentam. Leda, a Polícia Federal, pela primeira vez, a Secretaria Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes está trabalhando com a Polícia Federal no Brasil. A Polícia Federal está monitorando a Deep Web. E eles estão encontrando inúmeros fóruns de debates. Sabe como é que é o nome dos fóruns? Anal com bebês. Tem uma conversa que a Polícia Federal interceptou e a gente teve acesso, em que são 2 pais conversando. Um deles é médico. O que não é médico fala assim para o que é médico. Então, fulano, ela ainda está grávida, mas eu olho para a barriga e faço planos. É o marido olhando para a barriga da esposa e já fazendo planos com o bebê. E ele continua: eu sei que eu posso fazer anal sem prejuízo para ele com 8 meses. Você pode me dar o nome de um anestésico e de pomadas para assadura? O que está acontecendo? Já estão desejando fetos. Fetos. E aí, o que a gente observa? Por que essa coisa cresceu? O comércio. Um vídeo de abuso de criança, Leda, pode custar R$1.000, R$2.500. Mas se for bebê no mercado negro, pode custar até R$50.000. Então tem muito dinheiro envolvido. Ontem uma deputada aqui de São Paulo, eu estava num evento com ela, ela me procurou, disse: ministra, chegou uma imagem para mim, uma imagem de um bebê de 2 meses, e eu não durmo há 2 noites. Primeiro, eu quero aproveitar de novo o seu canal, que tem tanta gente, para dizer o seguinte: se você receber uma imagem de um bebê ou de uma criança sendo abusada, delete imediatamente. Porque quando chegou para você, no mínimo 500.000 pessoas já receberam. Manter arquivado ou compartilhar essa imagem é crime e você pode ir para a cadeia. Então, fica aqui um conselho, tá, Leda? Não compartilhe imagem, não armazene, apague do seu WhatsApp, do seu aplicativo, mas vai lá no seu celular, apague também, porque se por um acaso seu celular perder, for roubado,
ou a polícia te parar e encontrar, você pode ser preso por armazenar a imagem. Então, ninguém compartilhe, por favor. E na hora que compartilha, você está perpetuando o abuso. Segundo ponto que eu gostaria de tocar. Os meios de comunicação, como eu já disse antes, realizam um papel imprescindível nessa tática da abertura da janela de Overton para levar-nos a um futuro em que a pedofilia será normalizada. Vejam o que ocorreu no dia 20 de setembro de 2019, há apenas uma semana, no programa de televisão Jimmy Kimmel Live. Jimmy Kimmel Live é um programa criado e apresentado por um cara chamado Jimmy Kimmel, que se emite na televisão americana ABC. É o mais longevo programa de entrevistas noturnas na história dessa cadeia de televisão, pois está aí desde 2003, há 16 anos. Pois bem, semana passada, Jimmy Kimmel levou a seu programa 2 crianças de 5 anos e 4 anos e meio, uma menina chamada Liliana e um garotinho chamado Mike, com uma ideia estapafúrdia de entrevistá-los, propondo-lhes usar um aplicativo de namoro chamado Tindergarten. Depois de falar com uma e outra criança, sugerindo a cada uma delas, por separado, que poderia namorar a outra, ele os apresenta e lhes oferece um milkshake para compartilhar, romantizando o momento, tratando as 2 crianças como adultos. É asqueroso. Essa, como tantas outras iniciativas que se veem hoje, sendo empurradas pelos meios de comunicação, cumprem essa agenda da normalização da pedofilia. E que não veja assim é mais ingênuo do que uma porta. O que faz Jimmy Kimmel aí é um verdadeiro abuso infantil com o qual outros meios de comunicação colaboram, assim como os pais das crianças. Onde está o Ministério Público, tão intervencionista em muitos países, que nesse caso, ocorrido nos Estados Unidos, não parece ter visto nenhum problema? Por motivos de copyright, não vou poder colocar o vídeo do show do Jimmy Kimmel aqui, mas eu vou fazer aqui um relato de como aconteceu tudo. Começa com ele sozinho na primeira cena dizendo: nós desenvolvemos um novo aplicativo de namoro para ajudar as crianças a conectar-se da maneira mais moderna. Depois entra a menininha e ele pergunta: qual o seu nome? E ela diz: meu nome é Liliana. Entra o garoto e ele pergunta: qual o seu nome? Mike. Só que os dois não se veem, né? Ele fez a entrevista primeiro com um, depois com o outro, vai intercalando as entrevistas para o público ver. Mike, quantos anos você tem? E o Mike responde: 4 anos e meio. Depois pergunta para ela, né? Quantos anos ela tem? Ela diz que tem 5 anos. Pergunta para ele: você tem namorada? E o menino: não! O menino fica escandalizado. E pergunta para ela: você tem namorado? Ela diz: tenho. E ele, Jimmy Kimmel, disse: ah, tem? E ela responde: sim, o nome dele é Wiggly. Então ele sugere: mas não vai dar certo, não é? E ela fica assustada e ela responde igual: ah, é. Ele diz: você já ouviu falar do Tinder? Ela disse: não. Depois pergunta para o menininho também. E ele também diz: não. E ele diz: não. Como quem diz: como é que você nunca ouviu falar do Tinder? Então ele vai sugerindo a uma e a outra criança nomes de garotos e garotas. Para a menina, ele sugere meninos, e para o menino, sugere meninas, pelos quais eles pudessem se interessar. Então diz para ela: que tal esse menino de nome Patrick? E aí ela vai dizendo que não quer, que ela se interessa por todos e tal. E o garotinho é mais tímido e vai dizendo que não, não, não. Até que aparece a foto dela, Liliana. E o garoto diz: sim, tudo bem feito por trás, né? Quer dizer, é tudo... É claro que isso é um show e os meninos colaboraram como atores nessa história. Por trás tem aquela risada do público, achando tudo super, super engraçado. Então ele diz assim pro Mike: ah, você gostou da Liliana? Então vamos escolher a Liliana. Então segue, até que ele sugere que os dois se conheçam. E os leva, aparece as 2 crianças num um cenário assim, para tomar um milkshake, como se fosse uma sorveteria. Aí ele faz toda aquela cena de que os dois... ah, eu vou deixar vocês 2 sós agora.
para que isso aqui fique bem romântico. É uma coisa tão ridícula, Jesus, é muito ridículo. E aí, quer dizer, ele vai romantizando a situação de uma maneira que as crianças nem sequer entendem. O menino fica muito intimidado, muito. O menino tem só 4 anos e meio, e ele fica muito intimidado. Nota-se bem que ele fica intimidado. E a garotinha é mais graciosa e nem liga e tal. E aí ele oferece um milkshake para os dois, para compartilharem, para ficar aquela coisa romântica. E o cara fica totalmente romantizando uma situação absurda. Duas crianças de 4 anos e meio, que é a idade do menino, e de 5 anos, que é a idade dela, não estão preparadas para ter nem compreender uma situação dessa, de romantismo. É uma coisa totalmente ridícula. Eu sugiro que você veja, vou colocar na descrição do vídeo, o acesso ao vídeo está em inglês, naturalmente, mas não é necessário nem entender o inglês para você entender a situação. Não é muito longo, tem 4 minutos e meio, e eu sugiro, realmente, insisto, que vejam, para ver a que ponto nós estamos chegando nessa adultização, se é que existe a palavra, das crianças. Coloca proposição de crianças cada vez em situações mais de adultos, adultizando as crianças, para logo, eu não tenho dúvida, levá-las a uma situação realmente dessas de quanto mais cedo, melhor, de sexualização, e depois passar para a fase da normalização do sexo entre crianças e adultos, a pedofilia. Muita gente aqui vai me achar exagerada, mas não é exagero de modo algum. A gente vê isso aí acontecendo e depois passa o tempo e a gente vê que realmente era isso o que estava na agenda. Bom, como eu dizia antes, os meios de comunicação, outros, colaboram com tudo isso. Então nós vemos que este meio aqui, chamado The Wrap, trouxe dias depois, no mesmo dia, 20 de setembro, essa notícia falando sobre o programa do Jimmy Kimmel, um aplicativo de namoro para crianças chamado Tindergarten. E aí eles trazem o vídeo, mostrar só aqui o começo, não posso por motivos de copyright, né? Infelizmente, mostrar. E então, vemos também aqui, ó, essa é a Sexta. La Sexta é uma televisão, um canal de televisão espanhol, mesma coisa. Ó, que romântico. Todos esses meios, achando o maior barato, super legal, né? Sem nenhuma crítica. E aí, o que me chama a atenção também é o fato de que muitos meios de comunicação, e veja que esse é o HuffPost, é um meio esquerdista, mas já tinha trazido em 2014, vejam bem, há 5 anos, essa notícia de que adolescentes menores de idade estavam usando o aplicativo do Tinder e que os pais deviam preocupar-se. Por quê? Porque levantar essa alarma por causa das estatísticas, porque por causa do surpreendente número de usuários usando esse aplicativo, usuários menores de 18 anos. E o The Independent, em 2017, mostrando como os pedófilos podem estar na mira, mirando as crianças na mira de pedófilos através do Tinder para teens, para adolescentes, o aplicativo. Então, a polícia estava chamando a atenção deste perigo. É muito fácil para adultos usar o aplicativo colocando-se como uma pessoa jovem, né? E assim atrair outros adolescentes. E houve casos criminais com relação a isso, coisas horríveis. Aí aqui outro, ó, o The Times também, revelado.
crianças vítimas do Tinder, de Grindr e outros aplicativos de namoro. A Secretaria de Cultura quer restringir a idade, né, para usar esse aplicativo. Quer dizer, esse aqui, ó, em fevereiro de 2019, muitos meios já falando do perigo do Tinder. Aqui Facebook, Tinder, sendo utilizados por traficantes humanos, gente que faz tráfico humano, para caçar vítimas menores de idade. Tudo isso segundo um estudo. Data, outubro de 2018, já faz um ano deste artigo. Então, quer dizer, outro aqui, mais um. O meio online, também em inglês, Tinder para adolescentes. Temores de que o novo aplicativo de fotos para crianças, adolescentes, pudessem ser explorados por pedófilos predatórios e o único que teriam que fazer era unir-se e mentir sobre a própria idade. Dizer eles que são adolescentes e assim atrair a atenção de adolescentezinhos ou adolescentezinhas. Aqui, ó, os experts em segurança cibernética na Austrália preocupados acerca do aplicativo de social media. Dizem que crianças tão jovens como de 6 anos podem ter sido expostas a pornografia através do aplicativo. E o que chama a atenção é isso, olha, 2 meios aqui colaborando com a ideia absurda do Jimmy Kimmel, e outros 5 meios já tinham avisado o perigo disso daí para adolescente, imagine, para crianças da idade em que ele expôs ali, de 4 anos e meio e 5. Então, mais uma coisa que eu encontrei foi esta página aqui, que é só isso, não tem nada aonde ir, é unicamente essa página. Foi criada, made with love from, foi feita com amor por 4 pessoas, um tal Mustafa, Parker, Arjun e Alex. Diz o seguinte, apresentando o Kindergarten. Depois que você aprende não sei, se relacionar, eu não entendo aqui, esse wipe swipe é uma gíria que eu não compreendo, já busquei o significado, não compreendo. Enfim, o que interessa realmente, você está buscando o seu primeiro paquera, crush, é ficada. Está buscando a sua primeira ficada ou o próximo encontro para brincadeiras em uma caixa de areia, quer dizer, coisa bem típica para criança dessa idade, né? Vamos encontrar para você o perfeito par. Aí aqui eles colocam uma coisa que eu achei bem interessante. E aí você nota realmente a que serve essa página. Diz assim, coming hopefully never to App Store e Google Play. Quer dizer, App Store, App Store é a loja da Apple online, né? Virtual. E aqui é a loja do Google virtual, onde você vai buscar os aplicativos para usar. Então, eles dizem que espera-se que jamais, never, nunca, isto venha a ser oferecido aqui na loja de aplicativos da Apple e nem na do Google. Vamos aqui. E, por último, encontrei também essa página aqui, ó, Internet Safe Education, que é um blog, né? Um blog que dá treinamento e consultoria para o mundo todo na área do digital, né? Para garantir a segurança na internet e contra o ciberbullying, o bullying cibernético. Então, eles disseram aqui, ó, Tinder for Kids, quer dizer, é esse caso aí, Tinder para crianças, dizendo aqui todo o perigo que é isso e tal, né? Quer dizer, que já tem gente muito consciente do perigo dessa coisa de Tinder para adolescentes, que é o que temos visto aqui em tudo isso, né? Nessas 5 notícias, repito, e aqui
nesse Internet Safe Education. E vem esse cara e sugere um absurdo desse, né? Um absurdo desse, um kindergarten, que esses 4 aqui estão mostrando também como um absurdo, porque dizem que não, que esperamos que nunca chegue. E aqui 2 meios de comunicação apoiando, achando lindo, achando uma gracinha e colaborando com a coisa, com a ideia absurda do Jimmy Kimmel. Bom, é só isso. Tem um terceiro ponto, tinha um terceiro ponto que eu queria tratar, mas creio que vou deixar para um próximo vídeo, porque ficaria demasiado longo. E esse é um assunto, o da pedofilia, que nós estamos vendo que tem uma grande transcendência. Esse caso aí do Epstein, né, tem chamado a atenção do mundo inteiro, e não é uma coisa que vai parar já já. Isso é uma coisa que está crescendo, e vídeos sobre o assunto é uma coisa sempre necessária. Então eu voltarei a fazer vídeos sobre o problema da pedofilia, porque eu acho muito necessário. O meu canal é um canal também de conscientização dos problemas que nós vivemos hoje neste mundo tão absurdo, o mundo da nova ordem mundial, onde caem por terra todos os princípios que nós tínhamos até um dia desses, porque eles querem trazer uma novidade total. E essa coisa de sexo de adulto com criança está na ordem do dia para muita gente desses que nos governam. Então vou parando por aqui. Se você gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. E obrigado por estar aí. Até a próxima.